O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou. E para melhor, ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã. Boa tarde, então, às vereadoras, aos vereadores, a população que nos acompanha pelas mídias digitais e pelo canal da TV Câmara. Havendo quórum regimental, e em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, mais uma vez realizada em ambiente virtual. Então, dá prosseguimento ao início da sessão, vamos fazer a confirmação da presença dos senhores e senhoras vereadoras e vereadores. Vereador Abel Veiga. Abel Veiga, PSL, presente. Vereador Alexandre. Alexandre Rosa, PSD, presente, senhor presidente. Vereadora Aline. Aline da Silva Castro, MDB, presente. Vereador André Gesser. André Gesser, PDT, presente. Vereador Antônio Lemos. Antônio Lemos, Republicanos, presente. Vereador Caê. Vereador Caê Martins, PDT, presente. Vereador Cloni. Cloni Capistrano, Partido Liberal, presente. Vereadora Cristina. Cristina de Souza, Republicanos, presente. Vereador Edilson. Edilson Alzimiro Vieira, MDB, presente. Vereador Jair, acho que não está aqui online ainda. Vereadora Mary. Vereadora Mary Hang, presente. PSD, desculpa, presidente. Obrigado, vereador. Este vereador presente. Vereador Moacir, não estou vendo ele aqui ainda. Vereador Nardi. Nardi Francisco de Souza Arruda, PSD, presente. Vereador Urbino, também não estou vendo aqui. Vereador Reinoldo. Reinoldo de Assis Neck, o Democratas, presente. Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Martins, PSDB, presente. E vereador Túlio Maciel. Túlio Maciel, Democratas, presente. Então, nós vamos confirmando os demais que assim forem se conectando. Então, senhores, dando início à pauta da sessão de hoje, em discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cujo relator foi o vereador Moacir da Silva, a emenda aditiva 01, de autoria do vereador Abel Veiga, que acrescenta o inciso 5º ao artigo 4º do projeto de lei ordinária 153/2017, de autoria do vereador
Antônio Lemos, que dispõe sobre a implantação de microchip de identificação eletrônica nos animais e dá outras providências. Antes de colocar em discussão a emenda, lembrando aos senhores que o que está em discussão é a admissibilidade da emenda. Então, eu coloco em discussão única a emenda. Com a palavra, primeiro, então, o vereador Abel, que é o autor, em seguida, o vereador Antônio Lemos. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras, o público que nos acompanha. Esse projeto, essa emenda de minha autoria, que é a colocação do microchip, evidentemente não quero aproveitar e elogiar esse belíssimo projeto do vereador Antônio Lemos. A emenda foi em cima do artigo 4º, que era previsto multa de R$ 150 por animal para pessoas que não tivessem identificação. A gente apenas inseriu o inciso isentando da multa para quem tem renda inferior a 3 salários mínimos. É um belíssimo projeto e essa emenda só vem contribuir o seu projeto, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Abel. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Antônio Lemos. Obrigado, senhor presidente. Como todo debate, como toda proposta, ideia no legislativo, ela está e sempre será submetida ao crivo dos pares, dos colegas vereadores e da própria sociedade em si. E esse projeto não poderia ser diferente. O vereador Abel entendeu fazer uma emenda e eu acho que contribui para com o processo, contribui para com a ideia. Ela vem ao encontro da necessidade de nós termos o controle dos animais e termos para a segurança dos animais, para a segurança dos donos dos animais, e obviamente que contribuiu a emenda do vereador Abel no sentido de que nós possamos estar aprimorando o projeto. Eu agradeço a contribuição do vereador Abel e de todos os que também fizeram outras contribuições, e peço voto favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, continuando a discussão, o vereador Cloni Capistrano. Senhor presidente, boa tarde, membros da mesa diretora, senhoras vereadoras, senhores vereadores que nos acompanham. Essa é uma votação única, né? Com relação à emenda aditiva ao projeto de lei 153/2017, que dispõe sobre a implantação dos microchips, né, de identificação eletrônica nos animais e da outras providências. Eu quero dizer que sou favorável à emenda do vereador Abel e quero lhe parabenizar, pois essa emenda ela pretende isentar da multa os proprietários de animais que percebem até 3 salários mínimos, né, e que também os que se dedicam ao resgate dos animais abandonados. Isso é importante, esse microchip, pois assim a gente vai ter um controle também melhor da identificação dos animaizinhos, né? Então, essa é uma postura que já vem sendo adotada, inclusive também conversando com algumas pessoas que estão diretamente ligadas à causa animal, que é uma das bandeiras também que a gente sempre defendeu aqui nesta casa com outros vereadores. Aí eu posso citar também a vereadora Sandra, já da legislação passada também, o vereador Michel, quando a gente também fez, vereadora Sandra, aquela reunião, né, que foi marcante aqui no nosso parlamento municipal, maior público reunido com relação à questão da causa animal. Então, todos os vereadores também têm uma fina aproximação, o vereador Moacir também, a vereadora Mary também estava presente naquela oportunidade. Então, é algo que a gente precisa avançar, é uma legislação de extrema importância e a emenda do vereador Abel ela é salutar. Então, vou votar favorável, vereador Abel, e parabenizar o vereador Antônio Lemos por trazer também essa pauta e essa discussão no parlamento. Forte abraço a todos. Obrigado, vereador Cloni. Eu queria rapidamente também
discutir a proposta da emenda do vereador Abel. Como disse o vereador Antônio Lemos, o debate é salutar, mas a minha única preocupação é que, dentro do objetivo do projeto, da ideia, a questão dos maus tratos aos animais, a questão do descumprimento da lei, ela não classifica por faixa social, por faixa de renda. 3 salário mínimo, né? A gente acaba não tendo uma ideia do alcance dentro da margem da população de São José, qual o percentual da população que se encaixaria numa faixa de 3 salário mínimo, e dentro do cumprimento e do alcance principal do objetivo da lei, se deixar de fora todo cidadão que esteja abaixo da faixa de 3 salário mínimo, liberado do não cumprimento da lei, porque pela proposta do inciso proposto na emenda pelo vereador Abel, quem tiver renda até 3 salários mínimos não ficaria sujeito a multa se assim não cumprisse a lei. Se isso acabaria não esvaziando um pouco o objetivo principal, que era a ideia do vereador Antônio Lemos, e diminuindo. O ideal o principal é que todos possam cumprir a lei, e se quem cumpre a lei não paga a multa. A multa só paga quem não cumpre lei. Ninguém é multado no trânsito se não cumprir as normas de trânsito. Apenas nesse sentido, assim, porque os maus tratos ou descumprimento da lei é independente de classe social, de renda. Acho que aqueles, então, que não tivessem 3 salários mínimos como renda, poderia o poder público, em parceria com as entidades, com as ONGs, então, providenciar o microchip, né? E assim todos estariam contemplados. Apenas nesse sentido, assim, de deixar a reflexão que talvez, quem sabe, no futuro possa, então, mais à frente, ajustar novamente a proposta do vereador Abel, ao invés de dispensar da multa, o poder público ajudar no subsídio, porque a ideia do microchip, ele contribui para o controle de zoonose, né? E para esse fechamento, para evitar toda a questão de abandono, de maus tratos, enfim, para fechar com o vale castração que o município fornece. Mas apenas assim a título de contribuição e deixar a reflexão no ar. Continua em discussão a única proposta de emenda do vereador Abel. Com a palavra o vereador André Gesser. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadoras e vereadores. O público nos assiste aqui também na TV Câmara e nas redes sociais. Eu também concordo com o presidente. Eu acho que se a gente quer acabar com a questão dos maus tratos, que a gente quer ter um controle mais exato daquilo que existe, né, no nosso município em relação aos animais e toda a proteção que a gente busca para esses animaizinhos, especialmente os protetores, eu acho meio complicado a gente isentar quem recebe aí até 3 salários mínimos, que dá em torno de R$3.000, porque a gente vai abrir uma brecha de que muitas pessoas e muitas pessoas vão ficar, através da lei e dessa brecha por conta da emenda, não chipando os seus animais. Eu acho que, de repente, um outro mecanismo para que essas pessoas consigam um chip gratuitamente através do poder público, enfim, outros mecanismos, porque no final das contas o próprio animal que não vai receber o benefício, porque se acontecer alguma coisa com ele não está chipado. E daí aquele cidadão que maltratou, ele recebia até 3 salários mínimos. E, enfim, eu entendo perfeitamente a intenção do vereador Abel, tenho certeza que é a melhor possível, mas eu tenho realmente muitas dúvidas de que se isso vai ser um benefício, especialmente para os animais que sofrem esses maus tratos, enfim, e para todos aqueles que lutam para que os animais não sofram esses maus tratos. E 3 salários mínimos hoje dá R$3.000. Então, enfim, não tenho de fato assim com muita clareza se a melhor condição seja a gente aprovar uma emenda dessa, porque eu acho que o precedente é grande e nós vamos acabar fazendo com que muitos desses animais acabam não sendo chipados por conta dessa justificativa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Continua em discussão a
a emenda. Então, o vereador Moacir. Cumprimentando o presidente Michel, eu acho que é necessário que eu faça o registro da minha presença antecipadamente, né? Vereador Moacir, PDT presente, e eu acompanhei a discussão desde o início. Peço desculpas pelo esse pequeno atraso. Mas eu entendo um pouquinho diferente, e eu entendo o vereador Antônio Lemos na sua discussão e o vereador Abel. Nós, à medida em que se pretende fazer esse processo de chipagem, ele tem, entre tantos objetivos, um deles é exatamente a prevenção com relação aos maus tratos. Mas dentro de uma política de proteção animal mais ampliada, ele vai além disso. Ele vai exatamente que a gente possa acompanhar e conhecer esses indivíduos e acompanhar, inclusive, poder destacar a sua presença geográfica na cidade. E aí, essa isenção que faz essa emenda, ela me parece interessante, porque vamos considerar o seguinte: tem alguns protetores de animais que têm mais de 200 animais, né? Então, vai ser pedido, a exigência não deixa de ser cumprida, ela vai ser mantida a exigência, ela vai ser só tirado a penalidade, mas tem outras formas do poder público fazer com que a exigência ela seja cumprida, entendendo a sua observação, presidente, e também a do vereador André. Por este motivo, eu sou favorável, mesmo que entendendo que talvez no futuro nós tenhamos que fazer alguma adequação ali, conforme o modus operandi da lei vai mostrando na sua prática, entende? Mas tendo um foco mais voltado à política geral de proteção animal, eu me posiciono favorável. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Continua em discussão. Vereador Caê. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Também estava aqui, então, ouvindo atentamente os dois posicionamentos, as duas provocações que visam fortalecer, então, esta política de proteção animal. Quero aqui também, o vereador Abel traz uma emenda que tem essa preocupação, esse cunho social, somando a reflexão, como o autor da proposta, o vereador Antônio Lemos, corroborou, confirmou o quão é importante avançar nesse debate. A emenda ela vem ao encontro de uma das provocações feitas pelo autor da proposta da lei, quando promoveu uma reunião pública que trouxe a experiência de Lages. E daí eu quero concordar com o que o vereador Moacir traz para a nossa reflexão, de que a acolhida a essa proposta que o vereador Abel traz tem aí também o olhar dos protetores de animais. Eu acho que é fundamental, eu diria que é um olhar necessário, porque o nosso braço de poder público na política de proteção animal ainda é muito pequeno, é muito ausente, e nós temos nestes protetores os grandes parceiros da cidade de São José. São os protetores dos animais, protetores de São José, né, vereador Antônio Lemos? Então, vejo que a proposta do vereador Abel vai trazer esse acalanto e também essa segurança. E como bem disse o vereador Moacir, eu irei me posicionar favorável à emenda, pelas falas do vereador Abel e vereador Antônio Lemos, de que nós temos a chance de que, no avançar dessa legislação, que, se precisar, sim, que ela seja aprimorada, aperfeiçoada, como é uma dinâmica que o parlamento tem que estar atento. Então, aqui, vereador Abel, manifesto o meu voto favorável pelos debates, as preocupações levantadas e, como discernimento final, o meu voto favorável à acolhida dessa emenda, com a consciência de que nós teremos que avançar em prol da proteção animal e avaliando a questão econômica e social daqueles que cuidam dos seus animais, sejam o cidadão, de forma geral, como principalmente os protetores animais, que precisam muito do apoio, do olhar e da parceria do poder público. Assim é o meu voto. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Aí continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos então à votação da admissibilidade da emenda. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Meu voto é favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Linda Silva Castro? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser?
Em razão da boa intenção do vereador Abel, eu me abstenho, presidente. Como voto o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como voto o vereador Caí Martins. Eu voto favorável, presidente. Como voto o vereador Cloni Capistrano. Vereador Cloni Capistrano, como vota Vossa Excelência? Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim, presidente. Bom, obrigado, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Admitida a emenda de autoria do vereador Abel Veiga por 12 votos favoráveis e uma abstenção. O vereador Moacir já confirmou a presença. Nós já havíamos iniciado a discussão, por isso que eu não solicitei o voto dele. Solicito a confirmação, então, da presença do vereador Jair Costa. Para mim, presidente. Isso, a presença, vereador. Jair Costa, PSD, presente. Obrigado, vereador. Vereador Orvino. Orvino Coelho de Ávila, PSD, presente, senhor presidente. Vereador Sanderson. Sanderson de Jesus, MDB, presente. Obrigado, vereadores. Em segunda discussão, projeto de lei 145/2018, de autoria do vereador Alexandre Rosa, que assegura ao consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda com prazo de validade vencido, direito a receber gratuitamente outro produto idêntico ou similar à sua escolha em igual quantidade e da outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto. Não, o áudio, né? Não havendo, então, quem queira discutir, passamos à segunda votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Guessia? Compromisso com a população. Voto sim, presidente. Sem força política. Um pouquinho, vereador ouvindo. Seu áudio ali, por favor. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caí Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Só liberar o seu áudio, vereador Jair. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Favorável, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim, presidente. Encerrada a votação, está aprovado o projeto em segunda discussão por unanimidade dos vereadores presentes, 18 votos favoráveis, projeto de lei autoria do vereador Alexandre Rosa.
Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, cujo relator foi o vereador Moacir da Silva, ao substitutivo global, ao projeto de lei ordinária 007/2020, de autoria do vereador Caê Martins, que autoriza o Poder Executivo a instituir a licitação sustentável no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Como não há vereadores que desejam discutir, passamos então à segunda votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Meu voto é favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Aline da Silva Castro? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Eu voto favorável. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Meu voto é sim, presidente. E o vereador Jair, como vota? Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereador. Então, declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer conjunto em segunda discussão, por unanimidade dos vereadores, 18 votos favoráveis ao projeto de lei de autoria do vereador Caê Martins. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador Caê Martins, ao projeto de lei 026/2020, de autoria da vereadora Cristina de Souza, que autoriza a entrada de animais de estimação em albergues, abrigos emergenciais e outros espaços públicos ou privados que atendam pessoas em situação de rua durante a sua permanência e sob a responsabilidade do usuário, no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo, então, quem queira discutir, passamos à segunda votação. Como vota o vereador Abel Veiga? Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa? Favorável, senhor presidente. Como vota a vereadora Linda Silva Castro? Favorável, presidente. Como vota o vereador André Gesser? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins? Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano? Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza? Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota a vereadora Mary Hang? Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva? Sim, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Vereador Sanderson de Jesus, como vota Vossa Excelência? Eu acho. Favorável, presidente. Obrigado. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente.
E como voto o vereador Túlio Maciel. O meu voto é sim, presidente. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis ao projeto de lei de autoria da vereadora Cristina de Souza. Primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente, da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador Caí Martins, ao projeto de lei 057/2020, de autoria do vereador Moacir da Silva, que altera o capítulo do artigo 13 e revoga o artigo 19 da Lei Ordinária 3.731, de 22 de outubro de 2001, que dispõe sobre ruídos urbanos nocivos à saúde e proteção do bem-estar e do sossego público e da outras providências. Coloco em primeira discussão o parecer conjunto. Com a palavra, o vereador Moacir da Silva, que é o autor. Em seguida, o vereador Clônio Capistrano. Senhor presidente, senhores membros da Câmara, na verdade, existem algumas questões que, às vezes, colocadas na legislação, elas criam uma dificuldade bastante grande em função da interpretação daqueles que fazem as análises. E nós fizemos alguns questionamentos nos órgãos de licenciamento ambiental com relação a algumas atividades que estava sendo exigido a CTA, ou seja, uma certidão de tratamento acústico de alguns estabelecimentos. E o que foi nos passado que isso era em função da legislação no município, que fez uma amarração diferente das outras cidades. Porque no artigo 13 da lei original, para os senhores entenderem, ela coloca que as atividades potencialmente causadoras de poluição sonora, classificadas pelos planos diretores como incômodas, nocivas ou perigosas, dependerão de uma autorização de tratamento acústico. Ora, para os vereadores entenderem, por exemplo, uma perigosa, dependendo de um laboratório ou dependendo de uma farmácia que comercialize produtos que sejam considerados perigosos, ou mesmo um armazém que tenha produtos inflamáveis, ele teria que fazer uma CTA, o que está completamente errado. A CTA tem a ver com a questão de ruídos. Então, nós fomos exatamente procurar o órgão para ver por que essa interpretação era dada. Não, a interpretação não é dada assim. Ela é exatamente a mesma grafia, por exemplo, de Florianópolis, mas que só menciona incômodos, porque é os incômodos que são os classificados que causam ruídos. Nós podemos ter uma atividade nociva e uma atividade perigosa. Ela vai continuar fazendo licenciamento ambiental, mas não uma CTA. Então, hoje nós temos empresas que não têm nenhum incômodo e nenhum ruído, nada no seu processo, e são obrigadas a fazer o licenciamento e uma certidão de tratamento acústico, contratar a empresa, fazer todos os laudos para constatar o que todo mundo sabe. Não tem nenhum problema relacionado ao acústico. Então, por isso, a alteração foi só essa, mantido exatamente aquele que é o item que linka com ruídos, que são incômodos. Todos os que são causadores de incômodos mantêm a CTA. E um outro adendo que foi acrescentado, por exemplo, uma empresa que cause ruído, mas que esteja dentro da área industrial, que é uma área específica para esse fim, ela não precisa fazer uma CTA, porque esse é o espaço específico para isso. E estava acontecendo que também uma empresa que estava, uma grande indústria, um grande galpão, um grande parque fabril, tinha que fazer uma CTA e um tratamento acústico inviabilizando a atividade. Foi essa adequação para a gente dar fluência às análises e erros de interpretação. Obrigado, vereadores, e peço parecer favorável para dar essa limpidez nas análises desses processos. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Continuando a discussão, com a palavra o vereador Clônio Capistrano. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar o vereador Moacir da Silva, que apresenta essa situação. Vereador Moacir, todos que nos acompanham na tarde de hoje, essa questão das CTAs, são as certidões de tratamento acústico, isso tem trazido para a nossa classe empresarial um problema muito grande. Inclusive, eu estive presente, fui ao encontro da superintendente do meio ambiente, através do vereador Moacir, doutora Fernanda, e nós estamos muito preocupados com essa questão, porque
é tudo muito caro, a gente sabe que tem que trabalhar de acordo com as normas, mas se exige um equipamento em São José que sequer é oferido aqui no Brasil, então a gente precisa realmente facilitar. O poder público tem que ser um facilitador da iniciativa privada, que gera emprego, que gera renda, que gera imposto para a gente poder retornar em trabalho para a sociedade. Então, o que a gente puder fazer dentro da legalidade para ajudar a classe empresarial, nós temos que fazer como um todo. Hoje, uma certidão de isolamento acústico, se você for contratar um profissional, é coisa que nós estamos falando aqui de R$7.000, R$6.000, né? Isso inviabiliza. Aí eu tive um empresário de uma marcenaria, me procurou uma vez, que os vizinhos não reclamam do barulho. Atividade dentro do limite do tolerável. E o cidadão teve que gastar quase R$8.000, ele gera 5 empregos para a família. É algo assim, fora da realidade. Olha, se nós continuarmos nesse segmento aí, nós vamos quebrar nosso empresário aqui na cidade de São José de todas as formas. Vou votar favorável ao parecer do vereador Moacir. Gostaria que a gente fez umas consultas lá, a superintendente, que ela possa também reavaliar essas questões, porque não é possível. Não é possível que o empresário é só imposto, é só taxa, tarifa e cobrança, né? Então, assim, vou votar favorável, porque a gente tem que desonerar realmente essas questões que não há necessidade de ser. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Cloni. Continua em discussão, primeira discussão, parecer, com a palavra o vereador Caio Martins. Obrigado, presidente. Eu serei bem breve. Como relator da matéria, destacar e parabenizar o vereador Moacir, que pela sua atuação e conhecimento do setor, porque também tem experiência e vivência também nesse segmento, nesse modelo de fiscalização. Destacar que quando ele trouxe a matéria, trouxe embasada no diálogo, trouxe embasado em processos de busca de informações técnicas, e a sua proposição vem justamente trazer um equilíbrio na legislação, como muito bem destacou o vereador Cloni Capistrano. A proposta, e ela vem trazer a justa medida. Eu acho que nós temos o dever, eu acredito que nós temos esse dever enquanto legisladores, de sempre trilhar a justa medida, do equilíbrio entre os processos que geram emprego, geram renda, que movimentam a economia da nossa cidade, mas que também que resguardem o bem-estar, que equilibrem o bem-viver das comunidades onde os meios de produção estão inseridos. E o exemplo aqui que o vereador Cloni trouxe foi muito claro. Existe ali uma realidade de um negócio colocado e que não há incômodo com os vizinhos. Então, nós estamos aí no meio que precisamos promover a justa medida. E, vereador Moacir, eu parabenizo a sua proposição, porque vejo que é isso que busca. Busca equilibrar a legislação, atender o desenvolvimento equilibrado e sustentável da nossa cidade, aqui num exemplo prático, mas que é oneroso, né, para aquele que está empreendendo, tocando o seu negócio. Então, aqui o meu voto favorável, e reconhecendo também e trazendo aos colegas a informação que o nosso parecer encontrou um projeto de lei que buscou esse diálogo entre todas as partes envolvidas para dar segurança aos fiscais que têm a obrigação legal de cumprir esse papel fiscalizador, trazer algo que atenda na justa medida os empreendedores dessa cidade, mas que também resguarde sempre o equilíbrio das comunidades onde estão inseridos. Então, aqui o meu voto favorável e reconhecimento ao autor da proposição, vereador Moacir da Silva. Continua em discussão o parecer. Não havendo vereadores que desejam discutir, passamos então à primeira votação do parecer conjunto. Como voto o vereador Abel Veiga. Favorável. Como voto o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como voto a vereadora Linda Silva Castro. Voto favorável, senhor presidente. Como voto o vereador André Gesser. Voto sim, presidente. Como voto o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como voto o vereador Caio Martins. Voto favorável, presidente. Como voto o vereador Cloni Capistrano. Favorável.
Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Só liberar o seu áudio, vereador Jair. Eu voto sim, senhor presidente. Obrigado, vereador Jair. Como vota a vereadora Mary Hang. Favorável, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Eu voto favorável, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Ovino Coelho de Ávila. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel. Meu voto é sim, presidente. Está encerrada a votação. Está aprovado o parecer conjunto, primeira discussão, por unanimidade dos vereadores presentes, 18 votos favoráveis ao projeto de lei de autoria do vereador Moacir da Silva. Encerrado as matérias propostas para a pauta da sessão de hoje, passamos o tempo restante, então, a palavra livre dos senhores vereadores, a iniciar pelo vereador Caê Martins. E antes de só passar a palavra ao vereador Caê, só pedir licença aos senhores e solicitar ao vereador Nardi, vice-presidente, que assuma a condução dos trabalhos. A ordem da fala inicia, então, pelo vereador Caê, que tem a palavra. Muito obrigado e boa tarde aos senhores. Pela ordem, senhor presidente. Oi, vereador. Qual o tempo da fala? 5 minutos? Ok. Peço licença que eu tenho que um outro compromisso agora e o vereador Nardi, então, soltar na conta dos trabalhos e a fala está com o vereador Caê Martins. Obrigado, presidente, vereadores e vereadoras. Eu tentarei ser sucinto, que eu tenho 3 assuntos para tratar hoje. Quero iniciar fazendo um pedido à prefeitura, uma atenção à dimensão da ouvidoria. A ouvidoria é uma grande política pública que está a favor da gestão pública e tem que ser cada vez mais aperfeiçoada. E eu trago aqui o pedido de uma jovem cidadã, que não irei trazer o seu nome, que registrou na ouvidoria algumas necessidades, ainda não teve resposta, e nós também protocolamos indicações a seu pedido, que é a questão da alta velocidade de trânsito em 2 localidades que ela relata, que é na rua Osni João Vieira, em Campinas, e na rua Franklin Cascais, no Real Parque, e a jovem pediu a instalação de faixas elevadas nessas vias, indo ao encontro da prevenção da alta velocidade. Então, está aqui o registro, pedido para a Secretaria de Trânsito atender o pedido desta jovem dentro das possibilidades, mas a resposta, nós precisamos que a ouvidoria dê retorno ao cidadão. Aliás, eu sempre tenho incentivado, quando vem demanda do cidadão, registrar também na ouvidoria. A ouvidoria é um instrumento de indicadores, é um instrumento de encaminhamentos e de diálogo pleno com a sociedade. Na sessão passada foi citado também a questão ali do calçamento do centro histórico, a retirada do asfalto. Quero aqui, então, lembrar o que foi dito, sim, foi um pedido do Conselho de Cultura, através da cadeira do Patrimônio Histórico, que fez esse caminhamento à prefeita municipal, e cabe a ela a decisão de executar ou não os pedidos. Assim como esses foram feitos pedidos, por exemplo, para investimento no Plano Municipal de Cultura. Não foi atendido. Quero também aqui trazer uma discussão, foi muito bem colocado pelo vereador Antônio Lemos, que relembrou, acho que o vereador Alexandre Rosa também, sobre o Dia do Patrimônio Histórico que nós celebramos. E a fala foi ao encontro de que nós precisamos, sim, dar vida, dar novo uso, dar novo movimento ao nosso patrimônio histórico. Eu acho que essa é a nossa grande luta. Tem sido feito investimentos de restauro, de manutenção, de vários imóveis que são patrimônio histórico da nossa cidade. Mas o grande debate é esse, que nós precisamos dar vida, dar potencial a este patrimônio para que a cidade avance cada vez mais. Nós temos um grande potencial do turismo cultural e o cuidado e a revitalização de cuidado arquitetônico, de manutenção e revitalização de uso, de vida, é sim a grande luta do patrimônio cultural. E para celebrar essa data, quero aqui celebrar com o vereador Moacir da Silva, autor da Lei do Patrimônio Imaterial. Vereador Moacir, minha celebração contigo é nesta data, porque desde a tua lei nós conseguimos registrar a Festa do Divino, a Procissão dos Passos, a Sociedade Musical União Josefense,
o saber fazer da olaria, patrimônio material, minha gente. Isso é um valor intangível e que nós tantos precisamos. Como sempre falo com o vereador André Gesser, o nosso sonho é o dia que a sociedade vá para a rua brigar por cultura. É o que nós precisamos. Afinal, temos um presidente da República que acabou com o Ministério da Cultura e estraçalhou a política de cultura. Então, nossa luta, você que está nos acompanhando, peça cultura aos futuros gestores da nossa cidade. Para terminar, que não sei quanto tempo ainda tem, presidente, quero aqui, vereador Antônio Lemos, vereador André Gesser, vereador Jair, acho que a vereadora Cristina participou também em vários encontros. Nós, desde 2017, lutamos muito pelo PAEF. Lembram que nós trouxemos a essa tribuna muitas discussões, brigas por causa da violência sexual contra crianças e adolescentes. Acho que agora, com tudo que tem acontecido, um debate extremamente que perdeu aí algumas condições porque está expondo a vítima, vocês conseguem nos entender o porquê que nós brigamos tanto por investimento de políticas públicas de prevenção contra a violência sexual de crianças em São José. Os dados são estarrecedores. A nossa cobrança foi sempre a favor da vida, a favor dessas crianças, porque nós não queremos participar de debates como o que está acontecendo hoje no Brasil. Mas, para isso, nós temos que atuar na prevenção, no cuidado, desde a primeira infância. Nós temos que cuidar na prevenção, dar informação, dar proteção à criança. Por isso, vereadora América, eu defendo quando a senhora participa de debates com a Secretaria de Educação, que falar de educação sexual nas escolas é prevenção. Sempre foi o intuito dos educadores. É por isso, minha gente, você que nos acompanha, quando debatemos a questão da proteção contra a criança, a prevenção à violência sexual, é porque nós somos defensores da vida digna para todos e todas. Nós não queremos passar por debates como esse. É por isso que, desde 2017, parlamentares dessa casa brigaram muito por investimento no PAEF, em especial as crianças vítimas da violência, porque nós queremos tirar a nossa cidade do mapa da violência sexual contra crianças. E, se vier a acontecer, atendimento imediato às vítimas, suporte psicológico, suporte de saúde. Pela vida, nós lutamos pela primeira infância e contra a violência sexual, por investimento pleno no PAEF. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Caê. Com a palavra o vereador Rony Capistrano, pelo tempo de 5 minutos. Vereador Cloni? Vereador Cloni? Vereador Cloni não está nos ouvindo. Vereadora Cristina está online? Vereador Cloni? Estou online. Tá, então para a senhora, vereadora Cristina, pelo tempo de 5 minutos, a fala está com a senhora. Tá bom, cumprimento o presidente, as vereadoras, vereadores. Bom, hoje falar um pouquinho aqui do Dia Nacional, Mundial, aliás, da fotografia. Eu, como fotógrafo, sou amante da fotografia, gosto demais disso. Então, quero aqui dar os parabéns a todos os fotógrafos, colegas, e os fotógrafos também que hoje estão passando por dificuldade também por conta da pandemia, por não estar acontecendo eventos, festa. Então, muitos fotógrafos, que são fotógrafos de casamento, de festas, hoje estão parados também, estão também sem nenhum auxílio. Esses profissionais também não são considerados muitas vezes como uma profissão, e eles trazem, sim, para dentro de casa o sustento. Então, muitos fotógrafos que eu conheço hoje estão até trabalhando com outras funções na questão da pandemia, estão de Uber. Olha quanta coisa está acontecendo com esses profissionais que hoje estão parados aí há mais de 5 meses, né? Temos também aí o pessoal os músicos que vão fazer uma manifestação lá em Florianópolis terça-feira, também pedindo atenção do poder público lá de Florianópolis, também não está dando, como aqui em São José, também não está acontecendo também essa atenção. Então, falar um pouquinho também do nosso mineiro Sebastião Salgado, que é um ícone da fotografia, né, conhecido aí mundialmente também, até porque ele foi o único fotógrafo que conseguiu registrar o atentado ao presidente norte-americano Ronald Reagan na época, e ficou conhecido mundialmente. Então, a fotografia, ela faz parte e traz a história, toda a história, registra tudo que acontece. Então, olha a importância da fotografia em todos os sentidos.
e muitas vezes esses profissionais não são valorizados, como agora, nesse momento, não estão sendo também valorizados. Então, é importante pensar nisso, pensar na nossa história, no registro, e quanto é importante a fotografia na vida de todas as pessoas. Também falar um pouquinho aqui sobre o Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, que é hoje também, que faz menção aí ao massacre da Sé, em 2004, onde 7 pessoas em situação de rua foram mortas dormindo e outras 8 ficaram feridas. Então, olha só, gente, tem que ter um dia realmente para poder conscientizar as pessoas da importância de políticas públicas, a importância de cuidar dessas pessoas que estão em situação de rua. Hoje votamos o projeto aí, agradeço aos vereadores também, falando sobre os animais de estimação, quanto é importante para essas pessoas estar com seus animaizinhos lá no local onde eles vão dormir, que muitas vezes eles não vão justamente porque não pode levar seus animaizinhos. E quanto é importante isso para essas pessoas, são os únicos amigos deles. Então, precisamos de mais políticas públicas, sim, para essas pessoas, tratá-los, sim, com mais respeito e dignidade. Não é porque eles estão nas ruas que nós vamos desprezá-los ou então tratá-los de qualquer forma. Então, hoje fica aí o Dia Nacional das Pessoas em situação da luta das pessoas em situação de rua também. Quero falar um pouquinho também aqui sobre o loteamento Ana Clara, que é o loteamento que está com muita dificuldade das lajotas soltas naquele local, o pessoal reclamando bastante, as ruas estão intransitáveis, na rua Jaime Stefano Becker, inclusive o secretário da Infraestrutura ficou de dar uma atenção naquela rua, porque não tem condições de passar. Tem a rua ali do CAPS, que passa ônibus, e também está intransitável. Então, a população está se sentindo desassistida naquele local. Há muito tempo atrás, quando o loteamento não foi feita a fiscalização correta, na forma que foi colocada as lajotas, foi colocada em cima do barro, então hoje está cedendo. O secretário disse que tem que retirar tudo aquilo para fazer o asfalto e não tem verba para isso. Vai mais de 3 milhões só na rua Jaime Stefano Becker para realmente ficar a rua da forma que tem que ficar e que teria que ter ficado no passado e que não foi fiscalizado, não essa gestão. Na gestão passada aconteceu isso. Também a mesma coisa foi no loteamento Terra Firme. Aconteceu a mesma coisa, de forma irregular, feito toda aquela lajota, e hoje a população sofre com esse grande problema que não tem como ficar remendando, porque não dá, tem que retirar tudo novamente e fazer um asfalto. Então, fica aí, Poder Público, atenção a esse loteamento do nosso município de São José. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. O vereador Ploni fez contato comigo, ele estava com problema de som, então eu retorno ao vereador Ploni. O vereador Ploni está me ouvindo? Opa, agora sim. Com a palavra, me ouvindo? 5 minutos. Estão me ouvindo aí? Sim. Ah, tá. Presidente, eu peço desculpa que o meu som deu algum problema aqui, eu não consegui ouvir vocês. E agora eu saí e voltei novamente, aí agora habilitou o som de novo. Então, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui na tribuna virtual da Câmara Municipal de São José. Fica aqui o nosso abraço a você que é josefense, você munícipe que nos acompanha aqui o trabalho da Câmara Municipal. Bom, novamente eu gostaria de deixar claro aqui que eu sou um defensor da segurança. Gostaria de deixar muito claro também que estou usando todos os protocolos determinados pela Organização Mundial da Saúde e que também é repassado pelos governos federais, estaduais e municipais. E uso diariamente e também dioturnamente, vamos dizer assim, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E também a higienização constante para manter um ambiente saudável e limpo. Eu digo isso porque, presidente Nardi Arruda, porque já se passaram 5 meses da pandemia. E eu pergunto o que é que o governo municipal de São José tem feito com protocolos da questão da vigilância sanitária,
para atender os segmentos e setores que ainda estão fechados. E é preocupante o município, mais uma vez, que o decreto vai terminar agora dia 24, ele reduziu o período das pessoas de circulação. Quando se diminui o período, aumenta a aglomeração, vereadora Mary. Se você diminui o tempo, aumenta a aglomeração de pessoas. Se você elastifica esse tempo, aumenta o tempo, as pessoas se diluem nesse período. Então, essa história de dizer que trabalhar do meio-dia às 8 protege do Covid, não é verdadeiro. Pelo contrário, aglomera mais pessoas nesse período. Aí, além do mais, eu toquei nesse assunto, mais uma vez, eu quero tocar nesse assunto, é a questão das escolas infantis, vereadora Sandra, vereadora Mary, que estão, de educação infantil, que estão num colapso. Há tempo de fecharem essas empresas, vereadora Mary. São professores, são professoras, são pessoas dos serviços gerais, secretárias, monitores. Além disso, isso são em vários bairros do nosso município. Eu não estou dizendo com isso que deve voltar às aulas, mas nós temos que socorrer essas empresas. Tem que ter protocolos para essa situação. Outra situação são os bufês infantis, que são aquelas festas infantis da família, que em vez de fazer em casa, pelas pessoas hoje morar muito mais número em apartamentos, tem feito nos bufês infantis, que não deixa de ser um restaurante, e que são compostas por pessoas da mesma família. Está fechado há 5 meses. O que é que o município de São José tem feito? Você vai pegar a classe artística, vereador Nardi, vereador Reinaldo, a classe artística, hoje o restaurante ele está aberto até às 23 horas. Como é que a classe artística não pode ter uma voz de violão lá no canto com todos os cuidados para trabalhar? Que defende aqui o vereador André, defende aqui o vereador Caí. Esse segmento está parado 5 meses. E o que é que o município de São José tem feito? Além disso, vereador Moacir, um esporte que é um esporte individual, que é aqui no Cobra Sol, num espaço de 1.000 metros quadrados, quase 1.000 metros quadrados, 2 pessoas não podem jogar uma sinuca, que é um esporte individual, um do lado, outro do outro, com equipamento, não pode, está 30 dias fechado. A prefeita e essa equipe que coordena esse negócio aí, que ninguém conhece, quem é essa equipe, que até hoje não foi apresentado para a Câmara. Não foi apresentado para a Câmara quem é essa coordenação. Quem são essas pessoas? O município, vereador Moacir, está quebrando as empresas. E eu tenho cobrado aqui uma postura enérgica do parlamento. É o que cabe a nós, é tentar sensibilizar a prefeita. Vereador Ploni, seu tempo... nem se fala. Seu tempo encerrou, vereador Ploni. Só isso, senhor presidente. Só para concluir, é deixar uma mensagem para a prefeita municipal e para o Poder Executivo que reavalie esse decreto no dia 24. Deixe as pessoas trabalhar e introduz os protocolos de segurança sanitária. Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Jair Costa, pelo tempo de 5 minutos. Está sem áudio, vereador. Seu áudio tem que abrir. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento as vereadoras, os vereadores, público que nos assiste pelas mídias sociais e a TV Câmara 10.2. Senhor presidente, eu hoje quero falar sobre uma empresa dentro de São José que faz a diferença. Se chama Armacel. A maioria sabe onde fica a Armacel. Paralelo ali no lado da 281, Sertão de Maruim. A Armacel, os representantes da Armacel me procuraram
e pediram para mim fazer um apoio de divulgação aos objetivos e compromissos da empresa com o Sertão de Maruim e São José. A empresa atua no Brasil desde 1995, para os senhores terem uma ideia, né? É a única fabricante de isolamento térmico em espuma elastomérica com produção na América do Sul. A empresa desenvolve soluções térmicas, acústicas e mecânicas inovadoras e seguras que criam valor sustentável para seus clientes. Os produtos da marca, produzidos nas 23 plantas em 16 países, são usados na construção civil, nos setores automotivo, óleo e gás e em sistemas de ar-condicionado e refrigeração. Atualmente, a companhia emprega 160 funcionários no município de São José, diretos, que trabalham em conformidade com as normas de segurança e saúde ocupacional, beneficiando 500 famílias. Em todas as suas atividades de negócios, a Armacel está comprometida em agir com responsabilidade e em relação a seus funcionários e ao meio ambiente, cumprindo os requisitos ambientais nas esferas federais, estaduais e municipais. Junto à população do Sertão de Maruim, a empresa tem promovido algumas ações sociais com o intuito de levar informações e melhor qualidade de vida a todos. Entre as iniciativas estão atividades educacionais e recreativas, doações de cestas básicas e máscaras, inclusive com itens também de higiene e segurança, que passou a fazer do Dia das Pessoas em razão da pandemia do coronavírus. Então, por que eu estou fazendo esse relato, senhor presidente e senhores vereadores? Essa empresa, ela tem sempre se preocupado com todas as seguranças, principalmente na área do meio ambiente, com responsabilidade, com os funcionários. Eu que tenho visitado a empresa quase sempre, tenho vários amigos lá, tenho parentes que trabalham lá, e a empresa tem uma responsabilidade da maior qualidade com os seus funcionários e com os seus arredores. Então, eu quero agradecer muito, principalmente agora na época da pandemia, pelo trabalho que a empresa Armacel tem feito. Ela tem feito dentro de São José um trabalho espetacular, inclusive dentro do estado de Santa Catarina. Eu tenho acompanhado vários municípios aí que a empresa Armacel tem feito junto à população mais carente hoje, durante essa pandemia do coronavírus. Então, eu quero parabenizá-los e dizer que eles hoje trazem 160 funcionários de empregos dentro do nosso município, no qual beneficiam 500 famílias. Então, por isso, eu quero deixar registrado isso aqui hoje no meu comentário. Mas também eu acho que eu tenho mais alguns segundos aí, senhor presidente. Eu quero compactuar aí com o meu amigo vereador Caê sobre os nossos pedidos, nossos requerimentos, as nossas solicitações sobre hoje segurança do nosso município. Hoje eu tenho várias ruas, como a Rua Espírito Santo, no Sertão de Maruim, que é uma necessidade urgente de ter lombadas lá, lombadas eletrônicas, que sejam lombadas. Eu não sou muito a favor de lombadas, mas tem que ter, pelo menos, para garantir a segurança desse... Vereador, seu tempo. Então, tá bom. Meu tempo está curto, eu lhe agradeço. Obrigado aí, um abraço a todos. Obrigado, vereador Jair. Pelo tempo de 5 minutos, a palavra está com a vereadora Mary Heinz. Obrigada, presidente. Preciso registrar, o vereador Antônio Lemos protocolou uma proposta de lei onde ele faz a reserva de vagas para as mulheres
vulneráveis economicamente e vítimas de violência. Foi um pedido da bancada feminina em agosto do ano passado. Eu conversei com ele e ele foi muito sensível. Quero agradecer aqui a sensibilidade do vereador Antônio Lemos e incluir a bancada feminina nesta luta. A nossa primeira proposta foi de indicação tanto ao presidente desta casa quanto à prefeita municipal para que fosse adotado nas licitações de terceirização um percentual que garantisse essas mulheres estarem no mercado de trabalho, porque a independência financeira ela é fundamental para que a gente possa cessar com a violência contra a mulher. Obrigada, vereador Lemos. Já estamos fazendo assinatura enquanto bancada, né, vereadora Sandra e vereadora Cristina. Outro assunto que está me deixando bastante triste, acho muito lamentável, a questão do abuso desta menina de 10 anos. Esta discussão passou a ser religiosa, passou a ser política e não de enfrentamento do abuso contra as nossas crianças e contra as nossas adolescentes. É lamentável nós estarmos discutindo isso. Nós precisamos fazer a nossa parte, trabalharmos realmente no enfrentamento do combate a este abuso que é muito sério em qualquer município do Brasil, no mundo. É muito preocupante este momento onde este processo de pandemia e que a escola ela é a maior porta de chegada nas denúncias do Conselho Tutelar. Esse olhar é muito próximo das escolas. Esses números de denúncia diminuíram, mas a gente é sabedor que isso não é verdadeiro, porque esse olhar da escola não está acontecendo por esse processo estar virtual. Nós precisamos fazer a nossa parte, e fazendo a nossa parte olharmos realmente para essas crianças, trabalharmos políticas públicas garantindo que essas crianças tenham um olhar diferenciado na nossa cidade e não transformar em discussão política e religiosa. Então, fica aqui o meu protesto, o meu lamento que se use esse tipo de situação para fazer essas discussões. Acredito muito que a cidade de São José já tem um trabalho bastante próspero nesse sentido, mas precisamos avançar bastante ainda. E contem com essa vereadora nesse processo de enfrentamento, que realmente é lamentável, porque essas crianças e meninas, ou meninos e adolescentes, sofrem calados há muito tempo por conta do medo e dessa palavra amiga, às vezes, que elas não podem ter. Então, fica aqui esse meu protesto. Obrigada, presidente Nardi. Obrigado, vereadora Amélia. Com a palavra o vereador Moacir, pelo tempo de 5 minutos. Senhor presidente, obrigado. Cumprimentando de novo os companheiros e aqueles que nos assistem pela TV Câmara e também pelas mídias sociais. Eu faço coro à palavra da vereadora Mary e estava conversando, inclusive, com alguém ontem e, na hora da conversa, até saiu uma frase: essas pessoas são doentes. Eu digo, não, essas pessoas são criminosas. É diferente, porque o doente tu trata. E alguém que olha uma criança com um olhar dessa maneira, né, como seus familiares ainda, é inconcebível. É inconcebível. Ela é uma discussão bastante séria que as cidades têm que enfrentar e a sociedade tem que extirpar esse tipo de procedimento. Ele é inconcebível. Eu tenho 5 filhos e quando eu penso numa possibilidade dessa, e olha que eu sou extremamente centrado, quem me conhece sabe disso, né? Extremamente religioso também, mas tem coisas que a gente tem que ter uma capacidade muito grande de entendimento, se é que existe entendimento para isso. Não há como a gente fazer qualquer olhar diferenciado nessa situação. É um absurdo. Aquele que protege não pode expor e agredir e ainda criar uma situação de uma sequela que dificilmente vai ter recuperação na vida dessa criança, desse adolescente, desse adulto, né? Esse é um grande problema. Eu sempre digo, vereadora Mary e os vereadores, são situações que transformam negativamente gerações dali para frente.
todos que daquela árvore passarem estarão sofrendo. São atos que já fizeram penalidades drásticas que não tinham que fazer, inclusive sobre inocentes. Então, são perversos que têm que pagar, sim, pelos seus atos, né? Custe o que custar, doa o que doer. Esse é o meu posicionamento e sempre vai ser. Queria trazer também uma questão que aí o vereador Ploni trouxe, e eu queria reforçar algumas questões. Já é tempo, sim, de alguns protocolos estarem definidos e a gente ter uma linha de entendimento desse momento. Nós temos que manter, sem sombra de dúvidas, e eu defendo as considerações e as reservas da saúde, indiscutivelmente, mas ver com que maneira alguns segmentos podem ser contemplados e atendidos dentro de protocolos rígidos de atendimento. E aí eu incluiria, por exemplo, os que já foram elencados, alguns, não todos, alguns, mas alguns estabelecimentos cujo isolamento ou a atividade em núcleo familiar que já convive é possível. Como já foi mencionado, alguns restaurantes, algumas comemorações em casas de eventos que sejam totalmente limitados e seguido o critério, como já é hoje nos restaurantes, né? Como, por exemplo, eu até estava falando com alguém que é proprietário de boliche, que aí tem uma questão, muito, tu podes fazer segmentado e dar as garantias e fazer com que a economia ela consiga dar um fôlego para os empresários que estão sucumbindo, mas completamente favorável a manter as restrições do coletivo, do grosso, como são as escolas públicas e outras atividades que têm que ser mantidas. Também trago, e estava pautado para discutir hoje, é o Dia Nacional com relação à conscientização da população em situação de rua. A fala da vereadora Cristina transcreve todo o nosso pensar. Não dá de imaginar e de rotular essa população com alguns conceitos de alguns segmentos ou da nossa visão ou da nossa, revestido de algumas vezes dos nossos, não digo valores, mas das nossas impressões iniciais. É necessário fazer um mergulho nessa realidade. E um mergulho nessa realidade a gente só faz com políticas públicas integradas das diversas pastas que possam trabalhar para o enfrentamento. O vereador Caê é um profundo conhecedor dessa área e sabe que não dá de enxugar gelo quando a gente vai só atenuando. E se nós não juntarmos as forças estabelecidas da sociedade, e que são muitas que têm agido junto dessa população, e trabalhando de maneira integrada e gradativa e contributiva, nós não vamos chegar de forma alguma a uma solução conclusiva desse problema, ou pelo menos a um enfrentamento constante dessa situação. Então, eu digo, só há uma solução que vai ser resolvida quando nós tivermos uma política pública claramente estabelecida e integrada com os agentes públicos e a iniciativa privada e a organização civil envolvida. Obrigado a todos, obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O próximo vereador a falar é este vereador, então passo a utilizar um tempo de 5 minutos. Boa tarde a todos, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha pelas mídias sociais, pela TV Câmara. Hoje nós estamos completando no Brasil 5 meses da pandemia, uma crise de saúde pública mundial e que nos coloca num aprendizado constante do novo normal. Como viver em contato com uma doença, com um vírus que a gente não enxerga, que a gente não tem alcance e que ele tem colocado várias famílias em apreensão e em tristeza com a perda de parentes, de pessoas próximas, até de amigos. Paralelo a isso, a gente tem também o sentimento, a crise do desemprego, a crise econômica. Não podemos dizer que não existe, existe sim. Continua ainda o governo federal, o governo estadual e os governos municipais ainda como um gerador das maiores despesas das pessoas que estão hoje em situação economicamente vulnerável. Não bastasse as questões, nós observamos um grande passo do governo federal quando do auxílio
estão se discutindo ainda a prorrogação do auxílio que foi dado às pessoas que perderam seus empregos e que não têm a sua renda para a sua subsistência. Não bastasse isso, a partir do dia 22 de agosto, aqui em Santa Catarina, a Celesc já anunciou o aumento na conta de luz de mais de 8%. A energia elétrica, ela move o trabalho, ela precisa da energia elétrica por uma máquina, por uma marcenaria, por uma padaria, por uma costureira. Todos os profissionais, seja profissional liberal, seja profissional uma atividade pequena dentro de um bairro, a manicure, a cabeleireira, precisa do secador. Então, já está difícil, muito difícil, a sobrevivência desses profissionais, dessas atividades, de tantas outras que não dá para citar em 5 minutos, e o governo, sem sensibilidade, anuncia um aumento de mais de 8% na conta de energia elétrica, quando deveria ser o inverso. Olha, em função teria que vir num discurso, em função da declaração da situação de emergência que vai até 31/12/2020, que o país está atravessando uma crise inimaginável há pouco tempo atrás e que nós não temos noção do estrago que esta crise fará nos anos de 2021, 2022, 2023. O governo do Estado, o governo federal, ele propõe o enxugamento da máquina pública, ele propõe a redução de despesas meio para investir em condições para iniciativa privada, buscando a garantia do emprego, a garantia da renda, o desenvolvimento da pequena atividade. Não, o governo não traz isso. O governo trouxe aquele escândalo dos gastos de 30 milhões de reais na compra dos respiradores, que ontem a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina votou o parecer da CPI, da Comissão Parlamentar, que analisou o escândalo do governo do Estado de Santa Catarina. E, mais uma vez, quem é a figura que aparece no pedido de impeachment? O governador Moisés. É uma perseguição ao governador? Ah, porque ele é da nova política, então a velha política está perseguindo? Não. No meu entendimento, não existe nem a nova nem a velha. Existe sim uma omissão de uma pessoa que caiu de paraquedas na gestão de um governo do Estado produtivo, promissor e brincou com os anseios dos catarinenses. Não bastasse isso, justamente no ano que nós estamos enfrentando esse caos mundial em questão da saúde pública e questão da saúde econômica. Vai-se buscar a cura, a vacina para essa doença, mas as sequelas que ficarão para o futuro dos catarinenses, dos brasileiros e de todo mundo serão muito grandes. Mas aqui, sem a nossa gestão do governador do Estado, as sequelas serão maiores ainda. Muito obrigado e boa tarde. Próximo vereador a falar é o vereador Reinaldo. Ele está online? Não. Vereador Reinaldo? Boa tarde, presidente. Com a palavra. Pode falar. Boa tarde, presidente Nardi. Presidente Nardi, está me escutando? Boa tarde, vereador Reinaldo. O tempo está com o senhor por 5 minutos. Boa tarde a todos, ao público que nos assiste pela TV Câmara, ao público que nos assiste pelas mídias sociais. Boa tarde ao vereador Caê, à vereadora Cristina, ao vereador Jair Costa, à vereadora Mary, ao vereador Moacir, ao vereador Alexandre Rosa, à vereadora Sandra Martins, ao vereador André Gesser e ao vereador Antônio Lemos. Eu vou pegar... Segunda-feira, o vereador André Gesser trouxe um assunto na tribuna virtual sobre o comentário que existe nas mídias sociais
Facebook, falando, comentando de atitudes de certos vereadores que tem que se renovar a Câmara, tem que se mudar, porque os vereadores que aqui estão não fazem nada ou não procuram ajudar a população de São José. Eu quero deixar bem claro para essas pessoas que são críticas ao mandato dos vereadores que aqui estão, que eu estou com a minha consciência muito tranquila. Sou um servidor da Prefeitura Municipal de São José, com 40 anos de casa. Hoje estou vereador. Estou com 3 anos e 8 meses de mandato. E não me arrependo de nenhum projeto que eu tenha votado. Tanto favorável à administração como contra a administração. Portanto, a minha consciência nesta casa está muito tranquila. E todas as críticas, elas são bem-vindas, quando é para o bem do município. Agora, o que não pode são pré-candidatos a vereadores e pré-candidatos a prefeitos não pensarem no bem do município. Eles têm que pensar em propostas para o município e no bem do município. Não vai ser fazendo crítica à administração pública ou crítica a esta casa que eles vão angariar votos. Eles têm que lutar para o bem dos moradores de São José e pela população de São José. Eu gostaria de fazer esse desabafo porque, às vezes, a gente se sente tão injustiçado com certos comentários. Eu sempre fui um vereador que eu cobrei muito, e sou de cobrar, e gosto de cobrar. Também gosto de ser cobrado. Quando tem alguma demanda, eu vou aos secretários conversar e saber o que está acontecendo. Eu não fico postando sempre em mídias sociais o que eu faço ou deixo de fazer. Tem muita gente que faz propaganda tendenciosa quando vai lá na comunidade dar cesta básica, ou no final do ano vai lá dar presente de Natal, dar brinquedos. Eu não tenho esse tipo de atitude. Porque não é da minha pessoa fazer isso. Eu gostaria de fazer esse desabafo. Obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, vereador Reinaldo. Com a palavra, a vereadora Sandra, pelo tempo de 5 minutos. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanham através das mídias sociais e da TV Câmara, eu vou voltar ao assunto que eu tive na última sessão, que eu tive esse tempo de tribuna, que foi falar da reunião da violência, de enfrentamento à violência contra a mulher, que ocorreu no dia 6 de agosto, né? O dia que antecedia, então, os 14 anos da Lei 11.340, a Lei, então, Maria da Penha. Dizer que a reunião foi muito produtiva, teve uma participação muito importante de todos os órgãos, né? Tanto do município como a nível estadual, e o debate foi muito importante, muito produtivo mesmo. Em tempos que estamos enfrentando essa pandemia, as notificações, os casos de denúncias oficiais diminuíram, porém a gente sabe, né, com estudos, que esses números eles aumentaram bastante por conta das subnotificações. Por que isso? Por conta do isolamento, as pessoas ficaram mais próximas, né? Ficaram nesse confinamento familiar, isso em todos os âmbitos de classes sociais, mas o estudo mostra que aquelas famílias mais humildes tiveram uma situação bem pior. O isolamento da família e dos amigos faz com que as pessoas não consigam, né, fazer essa denúncia, não tem acesso por sair de casa, e muitos não têm também o conhecimento de como fazer a denúncia de forma virtual, de como fazer a denúncia, né? E além de não ter o conhecimento, não tem também o acesso.
Os casos mostram, né, que esse agravamento foi tão grande, isso não é só no Brasil. Na China, os números de violência doméstica durante a pandemia, eles triplicaram. Na França, houve um aumento de 30%. Já no Brasil, estima-se que as denúncias tenham aumentado em até 50%. Vale registrar que o Brasil, senhores, ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ficando atrás apenas, né, de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia, em números de casos de assassinato de mulheres. Já em comparação com outros países desenvolvidos, tem-se no Brasil 48 vezes mais assassinatos de mulheres que o Reino Unido e 24 vezes mais que a Dinamarca e 16 vezes mais que o Japão e a Escócia. Então, por conta disso, vale realmente a gente reforçar, né, esse trabalho, essa divulgação dos canais de denúncia. Os dados de Santa Catarina, da Secretaria de Segurança Pública, em relação à violência doméstica, mostram que caiu quase 9% no primeiro semestre de 2020. Se comparado ao mesmo período do ano passado, né, de 1º de janeiro a 30 de junho, ao menos 26,6 mil vítimas procuraram a polícia para notificar casos de agressão, ameaça de estupro. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, em 2019, nesse mesmo período, o número foi 29.100, né? Se levado em consideração apenas as ocorrências de lesão corporal nos últimos 6 meses, a redução é de 15%. Mas como a gente tem conhecimento e fala, né, tem as subnotificações, então a gente sabe que esse número ele não condiz com a realidade, né? Foram 6.171 casos de violência doméstica, sem contar, vou enfatizar, as subnotificações. Então, eu gostaria também de deixar, né, enfatizado o trabalho da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do CEVID, a qual nós tivemos na reunião também a importante participação da doutora Salete Somariva, desembargadora, a qual nos passou as campanhas, né, que o CEVID vem fazendo em relação à violência contra a mulher, a violência doméstica. Vou enfatizar isso porque, assim, para que os municípios também pudessem, né, seguir esse exemplo, o Estado, que o CEVID traz. Eles estão com 2 campanhas super importantes. Uma campanha, né, do CEVID é o Confinamento Sem Violência. Essa campanha se iniciou em maio. O que confere essa campanha? Só para concluir, presidente, dessa campanha do CEVID, essa campanha, ele aproveitou, buscou os comércios que estão abertos na pandemia, como supermercado, postos de gasolinas e farmácia, né, para que eles se engajassem na campanha de ajudar a divulgar informações e contatos de como as pessoas fazerem a denúncia, né, sem precisar se locomover até uma delegacia. E outra campanha super importante... Vereadora Sandra, já passou 30 segundos. O sinal vermelho, presidente. Olha só, essa campanha do sinal vermelho, ela está em mais de 1.500 farmácias já no estado, né? Então, para participar é muito simples, basta entrar lá no site do... Ok, vereadora, o seu tempo acabou. Cadastro. Muito obrigada, presidente. Ok. Vereador Alexandre Rosa, palavra do senhor pelo tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e o público que nos assiste nessa tarde. E também pela TV Câmara, né? Senhor presidente, eu tenho vários assuntos, mas eu acho que tem um muito importante, que nós somos 19 vereadores. E aquela menina do Pink Dog ali, do cachorro-quente, da praça do Centro Histórico de São José, a Dani, ela está passando por uma situação bem difícil. Uma que, pela pandemia, caiu muito o movimento deles. E ela está com um nódulo no seio e está bem apavorada que ela precisa fazer uma cirurgia. Eu acredito que todos nós
podemos pelo menos ajudar um pouquinho, já vai fazer uma grande diferença. Isso vai nos ajudar muito, nos ajudar, fazendo o bem, fazendo a diferença. Então, esse é um dos assuntos. Eu também quero falar hoje do Dia do Fotógrafo, como a vereadora Cristina também já falou, e parabenizar o fotógrafo seu Geraldo do Coelhão aqui, que é uma referência de Barreiros. Também hoje é dia do ciclista, né? Que é muito bom a gente pedalar, andar de bicicleta, e é um exercício. E a prática do esporte é saúde sempre. Outro assunto bem complicado é a luz no Cinírio Martins. Muitas pessoas estão reclamando que chegam do serviço e não tem iluminação, a rede elétrica está desligada e demora várias horas, já ligo direto, isso está acontecendo direto. Então, o pessoal da Celesc pudesse tomar uma atenção e ver o que está acontecendo com aqueles transformador. O bairro cresceu muito, a gente sabe disso, né? Bem complicado. Também, outro assunto, está passando um caminhão da reciclagem. Antes do caminhão, que é da empresa que recolhe a reciclagem, eles estão recolhendo a reciclagem num município. Então, assim, eu não sei se pode isso. E me relataram hoje que tinha 2 menores atrás. Então, é muito perigoso, né? O Andrei, do táxi, ele pediu para mim, através da secretária de segurança, a dona Andréia, na rua Cândido Amário Damásio, com a rua Itaguaçu, tinha um espelho daquele redondo num poste, porque tem uma rua ali que tem dificuldade de visualização. E aconteceu de quebrar, ou alguém quebrou, um caminhão quebrou, ele não sabe. Então, para repor no lugar, na rua Cândido Amário Damásio, com a Itaguaçu, é um espelho que ficava no poste, né? Então, a gente sabe assim que é bem complicado mesmo. Já pedi ao secretário Milton, o Jailson, todo o pessoal da infraestrutura, na rua Nossa Senhora Aparecida, com a Domingos Romão, foi consertado o vazamento d'água em 2 pontos ali, e só falta o conserto do asfalto. Tanto o Elinho pediu, como a Dona Maria, tia Maria, né? Mais à frente, na Nossa Senhora Aparecida, em frente ao Bic Braque, tem um registro d'água, e ele está vazando, é só pedir para fechar. Então, eu pediria o Flávio, a Rosiane, ou alguém da Casan que assistisse, para fechar, tá a água correndo lá, então é bem problemático. Já na rua Nelson Silva, em frente ao número 3, a Baiana, e também o menino que vende a Trimania ali, eles pediram para consertar aquela boca do lobo, no qual na noite aí, o pessoal que usa crack, eles roubaram a grade da boca do lobo, e é muito perigoso, daqui a pouco vai cair alguém de bicicleta, a pé, até, como eu sempre falo, um animal, né? Então, é só repor a grade ali da boca do lobo. Já também na rua Brasil Pinho, no Cobrasol, precisa de um reparo no asfalto, em frente ao número 116, secretário Milton. Então, se o senhor puder dar uma atenção, realmente é feio, né? A gente está vendo aí que tem asfalto, vamos dar uma atenção. Já no Cobrasol, na rua Brasil Pinho também, aqui ó, em frente ao número 248, a Casan fez um reparo, era um vazamento d'água, e só falta o conserto do asfalto, a pedido do senhor Marcelo. E hoje, presidente, hoje está fazendo 3 anos no qual nós construímos aquela praça no nosso bairro aqui, né, sem ajuda de ninguém, quer dizer, ajuda dos empresários, né, que a gente foi pedir, então sem ajuda da prefeitura. Com um terreno emprestado, construímos uma praça e foi muito gratificante. O Albenei foi lá inaugurar, junto com as crianças, muito bacana. Secretário. Vereador? Oi. Desculpa, presidente. Era só isso, tá? Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, vereador. Com a palavra o vereador André Gesser, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, presidente Nardi. Reforçar mais uma vez o que o vereador Reinaldo falou. O vereador agora tem pré-candidato que está com bastante tempo. Tem que dar uma fiscalizada nas praças aí que estão sendo construídas, e principalmente nas que já foram construídas, porque tem bastante praça caindo aos pedaços.
Aqui na Serraria tem algumas. Então, agora que tem bastante tempo, talvez antes não tinha, vai dar uma verificada, porque a gente não para de receber demanda. Gente, eu queria dar os parabéns para a vereadora Sandra, para o vereador Antônio Lemos, para o vereador Caê, para o vereador Moacir, para o vereador Michel, porque hoje nós fizemos possivelmente a última reunião do regimento, da revisão do regimento interno, e os vereadores todos que estão aqui, coincidentemente hoje tem de novo 11 vereadores, na segunda também só tinha mais 11 aqui, mas essa revisão vai ser importantíssima para a nova gestão, para a nova legislatura que vai vir a partir de 2021. Todos os vereadores que estão aqui, mesmo os que não participaram da comissão, sabem da importância que é revisar esse regimento. Tinha muitas coisas que amarravam o processo, burocratizavam o processo, deixavam a gente de cabelo em pé porque não sabia se podia fazer assim, se podia fazer assado, e agora com o regimento, com essa revisão, com a ajuda dos funcionários efetivos da Câmara, está sendo muito importante, e eu tenho certeza que a partir do biênio lá em 2021, os vereadores que estiverem nessa legislatura vão ter um regimento muito, muito mais claro, mais transparente e melhor do que esse que passou. Se tiver que fazer mais algumas correções, talvez vamos ter que fazer, mas que sejam feitas não vão ser mais tantas como precisavam. Eu também quero falar, de novo, como alguns vereadores falaram, sobre aquela menina que foi estuprada, de 10 anos de idade, lá no Espírito Santo. É triste por demais, né? Esse ano está terrível e essa foi a semana pior de todo o ano, pelo menos para minha alma, para o meu coração. E a gente tem vontade de fugir, de se esconder, porque não dá para imaginar, né, que em razão de uma violência gigantesca, né, que tantas crianças, como essa menina de 10 anos, tantas crianças em nosso município, em outros municípios sofrem, e a repercussão é em relação a um aborto, a não abortar, sabe? E a peça principal disso tudo, que sofre violência há 4 anos, que é a criança, e tantas outras crianças, não se discute, não se berra sobre isso, não se faz manifestação sobre isso, sabe? É uma hipocrisia gigantesca. Está cheio de criança em orfanato, vão adotar criança nos orfanatos, porque essas estão nos orfanatos, normalmente é porque já sofreu violência. Tem criança que não tem pai, não tem mãe. E daí eu vou recapitular o que o vereador Caê falou. A nossa luta do PAEF demorou 2 anos para a prefeitura. Aliás, a prefeitura não aceitou a emenda, porque ela vetou a emenda para depois a gente derrubar a emenda. E a gente defendeu dizendo o seguinte: a prioridade número 1 tem que ser defender as crianças e os adolescentes. Nós demoramos 2 anos para botar na cabeça do Poder Executivo que, se não investir, nós investimos uma migalha na assistência social, se não investir na assistência social, outras meninas de 10 anos vão acontecer a mesma coisa, vão estar grávidas com 10 anos de idade. Qual é o pai? Qual é o pai que quer que o filho, ou a filha que foi estuprada, que tem 10 anos de idade, que tenha um filho, porque ele ainda é uma criança, tem ainda uma infância pela frente, tem uma adolescência pela frente. Então, assim, ou a gente muda essa roda e prioriza esse tipo de coisa, ou a gente vai ver novas crianças, às vezes com 9, com 8, com 7 anos grávidas, por conta desses cretinos que têm que estar presos, só que a gente tem que fazer o nosso trabalho nos municípios para que isso não aconteça. E diga-se de passagem, temos que valorizar o Conselho Tutelar, que foi quem trouxe essa demanda para a Câmara. O Conselho Tutelar, Prefeitura, tem que ser ouvido pela Prefeitura, porque eles sabem quais são as demandas. Eles não podem ficar com a boca fechada. Escute o Conselho Tutelar, que nós não vamos mais ter criança de 10 anos grávida, e não vamos mais ter a hipocrisia de manifestante falando que ela tem que ficar com essa criança, tão preocupada com o aborto, mas com a criança ninguém está preocupada. Então esse é meu desabafo. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador André. Com a palavra o vereador Antônio Lemos, pelo tempo de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Parabéns a todos os vereadores que permanecem na sessão, que estão aqui discutindo a cidade, que estão aqui trazendo temas importantíssimos. Estou aqui no meu canto em silêncio, louco para dar pitaco em cada um, e a gente não pode pedir a partes
mas Vossas Excelências têm toda a razão nas falas. Vereadora Sandra, quando fala da violência contra a mulher, essa questão dessa criança estuprada, todas as situações da cidade que o vereador Alexandre traz, o vereador Cloni, a preocupação do vereador Moacir, do Nardi. Parabéns para a vereadora Cristina, parabéns aos temas colocados hoje, vereador Caê, falando sobre cultura e colocando os pingos nos is. Eu gostaria, senhor presidente, de rapidamente fazer um comentário também sobre essa questão dessa menina, desse anjo aviltado, desse anjo violentado, dos 6 aos 10 anos, que engravida, que na gravidez faz um aborto aos 10 anos, uma coisa impensável, impensável. Mas a reflexão que eu faço, senhoras e senhores, é no sentido de que São José, como é que é a estrutura de São José para uma mulher estuprada, para uma mulher violentada? Como é que é a estrutura da nossa cidade? A nossa cidade, senhoras e senhores, uma cidade de 270 mil habitantes, é uma cidade que desassiste as mulheres na prática. Nós temos um IGP de faz de conta. Nós temos um IGP na cidade do governador Moisés, do PSL, um IGP sem o P, um IGP sem perícias. Senhores, a preocupação minha que eu coloco para os senhores é de que o Estado, quando aqueles que têm obrigação de atender, de cuidar, de trazer segurança, não o fazem, esta violência contra a mulher, é óbvio que a violência de um estuprador, a violência de alguém que bate, espanca uma mulher, é uma violência que tem que ser duramente punida. Mas e quando o Estado estupra uma mulher estuprada por não dar atendimento adequado? E quando o Estado violenta uma mulher porque o Estado não tem perícia? E veja, senhores, se não tem perícias, não tem meios de se fazer com que haja uma investigação profunda, uma investigação que leve, de fato, à autoria e a uma condenação. E é claro, depois nós vamos colocar a culpa, muitas das vezes, em juízes, dizendo aquela frase célebre de que a polícia prende, o juiz libera. Mas é claro que o juiz libera se não tem provas, se não tem as perícias. E o Estado de Santa Catarina tem sido omisso para com a cidade de São José, a 5ª economia do Estado, 4º colégio eleitoral, e para o senhor governador Moisés, do PSL, São José não existe. As mulheres de São José, na ideia do governador Moisés, do PSL, as mulheres de São José não precisam de perícia, não precisam do IGP. Deixo meu protesto, deixo aqui veementemente a minha fala de protesto a um IGP sem perícia, a um IGP sem material, a um IGP sem técnicos, a um IGP que não atende e não honra, não cuida das mulheres de São José. Eu ainda tenho 1 minuto. Nesse 1 minuto, quero também fazer coro ao aumento abusivo da energia elétrica. A ANEEL concordou com um aumento de 8,42%. Esse aumento tem a desculpa da desvalorização do real. Senhores, nesse aumento, o preço da energia elétrica tem 21% de ICMS, COFINS 10%, PIS 2,3%, o imposto de renda da pessoa jurídica 1,32%, CSL 0,8%. O valor da energia elétrica ele é embutido de vários outros impostos. Aumentar a energia elétrica é ir contra o desenvolvimento industrial, é ir contra o desenvolvimento econômico, é ir contra a geração de emprego, é ir contra, nesse momento de pandemia, ao processo de nós termos justiça socioeconômica. Inadmissível esse aumento da energia elétrica. Deixo aqui meu repúdio a esse aumento da energia elétrica pelas Telesp. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Lemos. Não havendo mais vereadores para fazer uso da fala, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a próxima sessão, dia 24 de agosto,
no horário regimental. Presidente, pela ordem. Eu já encerrei a sessão. Você já conhece as nossas redes sociais? Lá você acompanha de perto tudo o que acontece no Parlamento Josefense. Câmara Municipal de São José, cada dia mais perto de você. Você sabia? A semana de conscientização e combate ao feminicídio contra a mulher é lei em São José? Aprovada em 27 de agosto de 2018, a Lei Ordinária 5.681 institui a data anualmente entre os dias 1 e 8 de março. O objetivo é conscientizar a população sobre os direitos humanos e das mulheres, combater o feminicídio e outros tipos de violência contra a mulher. Conheça as leis do nosso município. Você sabe o que é uma indicação? A indicação é o expediente pelo qual o vereador sugere aos poderes competentes a adoção de medidas de interesse público. O vereador pode provocar a Secretaria de Obras e a Secretaria de Saúde para que providenciem a reforma de uma unidade. Por exemplo, parágrafo 1º, é vedada a utilização de indicação sobre assunto que deva constituir requerimento. Parágrafo 2º, as indicações serão lidas na hora do expediente e encaminhadas pelo presidente. Parágrafo 3º, se o presidente julgar que a indicação não deva ser encaminhada, comunicará ao seu autor e colherá parecer da comissão competente, o qual será discutido e votado no expediente da sessão subsequente. Conheça o Legislativo. A música autoral josefense em São José enfrenta muitos desafios. Como viver da música localmente diante de tantos sucessos nacionais e internacionais? Será que tem espaço para todo mundo? É o que a gente vai saber num bate-papo com o músico e produtor Geraldo Borges. Música e comida tem